Bem-vindo ao projeto Revelando o Oculto. E ele virá montado em cima da impureza, e dominará o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara, o lado esquerdo e o lado direito. Zechariah 9:9. Com um malabarismo cristão, tentando colocar o Messias cristão dentro dessa profecia que é extremamente judaica. E ele virá montado em cima da impureza, e dominará o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara, o lado esquerdo e o lado direito. Zechariah 9:9. Zacarias 9:9. Sim, este é o termo dentro do Passuk, em Zacarias 9:9. Este é um conceito extremamente judaica. A profecia, nevoá, para uma determinada nação, Eretz Israel. Esta profecia não está vinculada ao mundo, não aos estrangeiros. Esta profecia é estritamente judaica e não cristã. Ela é particularmente importante porque ela fala de um rei que entrará em Jerusalém montado sobre um jumento. Os termos para jumento não significa um animal, uma espécie de animal, mas sim o simbolismo desse animal, ou sendo uma metáfora para este animal. O animal significando a própria impureza. Então virá para Israel o rei montado sobre a impureza. O significado para tudo isto é: haverá um tempo, haverá uma extremidade de impureza no mundo. Então Mashiach virá neste tempo. O significado para este tempo é o jumento, que significa a impureza de uma forma global, muito severa. Então virá o rei nesses dias. Os nossos sábios do passado calcularam o tempo da vinda de Mashiach para Eretz Israel, e um desses versos utilizados para datar o dia da chegada de Mashiach é a utilização desse verso em Zacarias 9:9. A palavra jumento. O texto em hebraico ele é bem pontual, que expressa para quem chegará este rei. Está escrito: Geuli meod bat Tzion, Hari bat Yerushalayim, Rene malchecha, vayo lacha tzadik, venoshcha hu ani verocha al hamor, ve al air ben atonot. Alegra-te, minha filha de Sion, clama de alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, um tzadik, com hesed, com vitória, será vitorioso e virá montado sobre um jumento, sobre um filho de jumentas. O ponto importante desse texto não é um jumento. O hebraico ele possui duas palavras para esta categoria. A palavra é Hamor, que é jumento, ou Air, que é jumentinho, ou jovem jumento. Ben Atonot, que é filho de jumentas. Portanto, há três variações de textos aqui, muito utilizado pelos tzadikim para datar a chegada de Mashiach para Eretz Israel através dessas três complementações e significados que está escrito em hebraico. Portanto, o texto descreve um rei como alguém que vem montado sobre um jumento jovem, ou seja, a impureza, utilizando uma construção poética típica no hebraico bíblico. A expressão central é Malchecha Ayov Lacha, teu rei virá a ti. Melech, rei, Malachecha, teu rei. Esse detalhe ele é fundamental aqui nesse Passuk em Zechariah, que não diz simplesmente que é alguém ou um homem que chegará a Eretz Israel. Ele anuncia a chegada de um Melech. Bom, aonde aparece em Jerusalém? O texto ele diz e ele confirma em Beit Tzion, filha de Tzion, os descendentes de Tzion. Portanto, Beit Yerushalayim, filha de Jerusalém.
portanto, a profecia está explicitamente vinculada a Sion, a Jerusalém, e não a um texto cristão que traz todo esse malabarismo de interpretações para dar uma fundamentação para uma crença de que o Messias viria montado no jumento em Jerusalém. Não devemos isolar o texto em Zechariah 9, 8 e 10. O texto ele passa da proteção de Jerusalém para a chegada desse Melech. Zechariah 9, 9, eis que teu rei virá a ti. Depois temos o verso 10, aparece então uma característica extraordinária. Veidaber shalom la goim. Este então fará paz com as nações. Este Melech, este rei, trará shalom aos goim, às nações. E ele continua dizendo que seu domínio alcançará de mar a mar, de ponta a ponta. O Minahar ad Azeif a Haeretz, desde o rio até os confins da terra. Zechariah 9, 9 até o 10. Apresenta então essa figura que traz o conceito regulamentado para Tzion, a justiça, Gevurah, Tiferet, e Hud, a humildade e a paz, a Shalom entre as nações, e o domínio abrangente. Bom, mas qual é a conexão com Mashiach? Aqui precisamos fazer uma distinção importante. No Tanar, em Zechariah 9:9, não usa a palavra Mashiach. Não é colocado no contexto a palavra Mashiach, mas sim Melech. E ele diz, Malchecha, teu rei, o rei do povo de Israel. Portanto, afirmar simplesmente que em Zechariah 9:9 diz Mashiach é mentira, é um malabarismo. Isto vai além do texto. Hoje em dia, se é usado esses textos para dar credibilidade para as religiões, de que Mashiach viria montado no jumento. Bom, o texto aqui, os termos são completamente diferentes e muito longe desta interpretação. Entretanto, a tradição judaica ela traz diversas interpretações proféticas dentro das regras do Midrash, Haggadah, Talmud, Gemara, entre outras literaturas e conceitos rabínicos dentro dessa interpretação em Zacarias. Esses assuntos que estão no Tanar, na Torá, são estritamente conceitos judaicos e não tem nada para as nações, para os goim. É assunto extremamente judaicos. Os cristãos trazem interpretações que fogem completamente à regra do texto. É citado no Novo Testamento versos que são aplicados diretamente a essa entrada de esse suposto Messias em Jerusalém. A narrativa aparece nos conceitos cristãos em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Mateus, ele faz uma referência explícita tentando conectar o texto em Zechariah 9:9 com associações proféticas dentro da tradição cristã. E sabemos que isso não faz parte do texto original. A entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento. Não há nenhum texto que se afirma essas profecias cristãs. Mas Mateus combina Zechariah 9:9 com essa formulação dentro desse texto profético que está associado ao Bereshit 49:11, e a sua redação produz a impressão de dois animais. Esta é a questão estudada, é uma crítica textual e uma exegese dos evangélicos. Um detalhe muito importante dentro desse padrão, mas essa expressão ela não consta no texto, ou seja, a expressão ani verohev, que significa humilde e montado, este é um termo significativo. A palavra é melech, esperado, não aparece como conquistador imperial típico do Antigo Oriente Próximo. Ele aparece como um tzadik, um Kohen Gadol, um tzadik, e se eu digo um justo, que cumpre toda a Torá. A Torá Lishma, a Torá verdadeira, não essa Torá que é propagada
nos dias atuais, mas a verdadeira Torá, trazida então todos os conceitos da Torá escrita e a Torá oral. Lembrando, o rei Mashiach, o rei citado, complementando essa frase, o rei que virá para Jerusalém, para Israel, é um tzadik, um cumpridor da Torá. Quando se utilizamos o termo tzadik, seria um sacerdote, um Kohen Gadol, que cumpre toda a Torá, dentre todas as mitzvot, até mesmo os sacrifícios no Beit HaMikdash. Então, temos aqui o termo tzadik, que está conectado a um Kohen Gadol, a um sacerdote que cumpria toda a Torá de ponta a ponta em todos os requisitos necessários. E este tzadik não só cumpria a Torá escrita, como também a Torá oral, ou seja, um Mekubalei, um tzadik cabalista também, com um malabarismo cristão, tentando colocar o Messias cristão dentro dessa profecia que é extremamente judaica. Obrigado mais uma vez. Espero contar com a presença de vocês hoje no YouTube, às 9h30. No nosso projeto Revelando o Oculto, estaremos falando sobre os sonhos e as revelações sobre eles e o significado de cada um deles. Qual o propósito de cada um desses sonhos? Aguardo vocês hoje às 9h30, projeto Revelando o Oculto no YouTube. Aguardo todos vocês. Shalom. Boa semana. Lehitraot. Tudo de bom. Tudo está conectado. O alfabeto hebraico é a coluna vertical, é a coluna, a base de toda a criação. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Todas as suas respostas. O que a Torá ela quer revelar, os segredos para você. Apesar que existem pessoas que têm condições para receber no seu cli, no seu vaso, essas informações preciosas. Existem pessoas que têm níveis e outras absolutamente não têm. A Torá nos ensina sobre as pessoas que estão mortas enquanto vivem. E não é para essas pessoas que eu vou falar hoje. Eu vou falar para as pessoas que estão bem vivas. Toda a glória do Criador e da existência. As letras estão associadas a números. E a obra da Kabbalah, o Tânia, escrita pelo Alter Rebbe, explica que uma vez que Hashem criou o mundo através da fala, que são os padrões numéricos criados pelas letras dos 10 pronunciamentos, ou seja, pelos 10 comandos da criação, que refletem a interação das forças criativas de Hashem. Os místicos atribuem em especial a importância da Gemátria, pois conforme vimos acima, Hashem criou o mundo com as letras do alfabeto hebraico, e você pode usar a Gemátria para descobrir os significados mais secretos dos textos sagrados dentro da Torá. E combinando várias letras, você pode encontrar nomes poderosos, nomes de Hashem, ou nome dos Malachim, e até mesmo determinar o número exato das palavras que cada prece deveria conter. Você saberá o segredo dos segredos dos pequenos palácios, mas todos que ouvirem jamais deverão usar esse tipo de conhecimento, esse conhecimento secreto, porque eles foram tirados dos pequenos palácios, e dentro desses segredos estão alguns malachins e alguns daimons também. Nessa escala de profecia que eu encontrei em um tratado desse rabino. Mas lembrando, eu vou transmitir esses assuntos de uma forma detalhada, para que ela seja separada como os ramos de uma árvore.